Ela entrou. Como vão vocês? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live now. Muito especial e muito agradecida a você de você estar aqui com a gente, ter aceitado o meu convite. É uma alegria muito grande da minha parte poder compartilhar um pouco do que aconteceu na minha vida, das coisas que Deus fez para que eu chegasse até esse momento que estou hoje. Bom, a primeira coisa, Manuel, que eu queria que você se apresentasse. Eu sou Manuel Barbosa, hoje eu faço medicina na Universidade Federal, estou lá da região de Irecê, de um lugarzinho muito pequeno chamado Prevenido, de América Dourada, e hoje eu faço faculdade aqui na Universidade Federal, em Salvador, mas para sair de Prevenido e chegar até aqui a faculdade tem uma longa história. A minha infância foi no Prevenido mesmo, uma boa parte da minha infância foi em Prevenido, um lugarzinho pequeno, hoje deve ter em torno de 3.000 habitantes, e assim, a minha infância foi lá, né, brincando como uma criança normal, como toda criança é isso. Eu vim de um lugar comum, como todo mundo, né, a minha origem é uma origem comum. No entanto, eu tive uma oportunidade, Deus me concedeu a graça de ter a oportunidade de sair de Prevenido para ir para um centro maior, né? Eu fui para Irecê para morar com o meu tio Josiel e tia Ednaide, isso pelo convite de Michel. Naquela época não, aquele era o momento que eu estava começando na igreja, né? Na Igreja 1000, e estar com aquele grupo era muito importante para mim, era fundamental, na verdade. Eu me encontrei ali com aquelas pessoas, com as pessoas da igreja, aquilo ali eu me achei, fazia parte do meu grupo. E Prevenido não me dava essa rede de pessoas que a igreja me trouxe, né? E eram pessoas que me receberam com muito amor, com muito carinho, e eu nunca tinha visto tanto amor assim, tanto cuidado assim daquelas pessoas. E eu decidi que ali era o meu lugar, né? Era o meu lugar no mundo. Eu liguei para Michel uma vez, e eu estava muito triste porque eu estava me sentindo muito só em Prevenido. Liguei para Michel e aí Michel me fez um convite. Michel é meu primo, filho do pastor Josiel e da pastora Ednaide. E aí ele me fez um convite para ir morar com ele em Irecê. E eu acho que aquele é um ponto decisivo, assim, é um ponto de, como dizem por agora, né, um ponto de inflexão. É o momento em que a minha história começa a mudar, a partir desse momento em que eu saio de Prevenido e vou para Irecê. Um adolescente, né, descobrindo o mundo, eu cheguei em Irecê encantado com tudo, né, estava encantado com a igreja, encantado com meus tios, meus primos ali. Então, era uma criança que estava admirando o mundo, né? Eu era muito retraído, muito tímido, mas eu era muito observador e tudo que eu observava me encantava, assim, né? E aí começa a nascer alguns sonhos, né? Eu começo a ver outras possibilidades, outras realidades, outras realidades que eu poderia também viver, né? Então isso abriu a minha mente, abriu novos horizontes para mim. Então eu comecei a me interessar por várias áreas, né? Eu me lembro de uma conversa, Michel vai aparecer muito nessa live, porque é uma pessoa que caminhei junto com ele durante muito tempo da vida, até hoje a gente caminha junto. Mas eu me lembro de uma conversa específica com ele, que eu era ainda adolescente. Ele perguntou o que eu queria ser, o que eu queria fazer da vida, né? E eu tinha aquele sonho lá no interior, um sonho ainda muito incipiente de ser médico. Mas eu me lembro que o medo de dizer que queria ser médico era grande, né? Porque era algo impossível para mim, né? Então eu disse, olha, eu quero ser pastor. Eu sempre quis ser pastor também, né? Quero ser pastor. E Michel, além da teologia, o que você quer fazer? Eu sabia que ele queria fazer medicina, então eu fiquei naquela dúvida de dizer, eu falei, não, eu quero ser médico. Ele falou, é uma coisa boa para fazer. E aí aquele receio de dizer que queria ser médico acabou, né? Então eu passei a dizer, não, eu quero ser médico.
é o que eu quero mesmo. E é isso. O tempo foi passando, eu fui tentando amadurecer essa ideia, mas havia uma distância muito grande, né? Do que eu era naquele momento para onde eu queria chegar, né? A medicina eu posso dizer isso, era impossível naquele momento. Minha mãe me apoiou, sim, meu pai também, mas com essa cautela, né, de que eu não me frustrasse, que eu não me machucasse no mundo afora. Um grande apoio mesmo veio, assim, eu tive o apoio de Prevenido, sim, e também tive o apoio da minha família lá em Irecê, né, de tio Josiel, tia Naide, de Michel, Rebeca, Lucas, os meus tia Elivânia, assim, é uma mãe também, assim, que me deu muito apoio. Muitas pessoas. Eu recebi muito apoio nessa caminhada. E esse é um ponto fundamental, primo. Por mais que você queira chegar nos seus objetivos e por mais que você lute, talvez se você não receber apoio nessa caminhada, se torna muito mais difícil você chegar sozinho onde você quer. E talvez você fique mais suscetível a desistir. Mas chegou um ponto em que eu comecei a perceber que não era só um sonho meu, mas era de todos aqueles que me cercavam, sabe? Era tão verdadeira assim, o desejo, o sonho deles de me ver como médico, me ver fazendo medicina, era tão verdadeiro que passou a ser sonho deles também, assim. E eu me lembro de quando eu passei no vestibular, que foi uma alegria imensa, assim, para todo mundo, né? Eu via nos olhos daquelas pessoas uma alegria, uma felicidade verdadeira, assim, de quem estava torcendo, quem estava investindo naquilo. Muitas pessoas investiram em oração, muitas pessoas investiram financeiramente também. Isso foi muito importante. Antes de você passar no vestibular, como é que foi essa preparação? Foi muito difícil, prima. Foi uma preparação muito árdua, assim, sabe? No meu primeiro vestibular, foi tão... eu fui fazer um vestibular em Petrolina com meus primos, né? E aí eu fui fazer para medicina. Só que eu era muito jovem, eu tinha 16 anos e fui muito mal na prova. Eu não fui muito mal, eu fui mal na prova. Mas eu lembro que depois a gente corrigindo, acendeu aquela luzinha assim, tanto em mim quanto em Michel. Eu lembro o Michel ter falado assim: não, Manel, dá para você passar na federal, dá para passar na federal, é um estilo de prova diferente. Agora tem que estudar um pouquinho mais, mas dá para passar na federal. Aquilo acendeu uma luzinha, sabe? Uma chance, porque até então passar em medicina era impossível mesmo. Mas aí eu tive que estudar muito. Eu lembro que nessa fase eu estava em Irecê, né? Estava lá em Irecê e estava fazendo o terceiro ano. Eu vim de escola pública, a escola pública não me dava o que eu precisava. Eu lembro que eu fiquei 6 meses sem professor de biologia, 6 meses sem professor de química, de física. Então, na escola nunca ia me dar o que eu precisava para passar em medicina. Eu lembro que eu ia para oração de manhã cedo, lá na igreja. A gente fazia um período de oração de 6 às 7, a gente orava lá na igreja, depois eu ia trabalhar. Teve um período que eu montei um negócio, né, com meu irmão, era uma espécie de sociedade, que até então estava indo bem, mas era muito trabalhoso. Então eu tinha que conciliar estudo, trabalho e eu também era muito ativo na igreja, né? Eu tinha muitas células, muitas pessoas conhecem como pequenos grupos, que me trazia muito prazer, eu gostava muito e era muito bom, assim. Mas o tempo de estudo, para se passar em medicina, você precisa de uma dedicação exclusiva, né, a isso. Bom, o tempo passou, tinha muitas dificuldades, assim, eu tinha muitas deficiências por conta da escola pública e eu precisava sair de Irecê, né, ir para um centro que me oferecesse uma educação melhor. E aí eu vi meus primos vim para Salvador fazer cursinho aqui, só que eu não vim, eu acabei ficando lá, né, em Irecê. Eles vieram antes e começaram a fazer cursinho.
E os meus primos foram, assim, as pessoas que eu me espelhava, né? Eu tinha esse estímulo para estudar. Eles estavam sempre um passo à frente, né? E aí eu estava sempre tentando acompanhá-los. E esse estímulo foi muito importante. Como que foi a questão da fé? Como estavam as suas emoções nessa fase, né? De ter tanto esforço e de ver uma coisa tão aparentemente impossível, né? Como você mesmo falou. Como que a fé te ajudou? Você já pensou em desistir em algum momento? Como é que foi isso? Prima, eu pensei muito em desistir e muitas vezes, assim, não foi uma ou duas, foram muitas vezes. Mas teve momentos muito importantes, né? Aquele negócio que eu citei, né, com meu irmão, lá atrás, ele faliu, quebrou feio. E eu me lembro que eu subi assim para a laje da loja para chorar, só para amargar mesmo aquele momento ali. Eu não fui para orar, eu não fui para nada, eu fui apenas para chorar porque eu queria chorar. Aquele negócio estava engasgando aqui, porque eu vi meu sonho ficar mais distante ainda. E quando eu estava chorando ali, não estava orando, eu estava chorando, Deus falou algo comigo que mudou a minha forma de ver o mundo, assim. Ele falou, o importante é que eu te amo. Quando eu ouvi isso com muita clareza, assim, muita clareza mesmo, assim, isso mudou a minha forma de me enxergar diante do mundo, né? Naquele momento eu estava estudando muito sobre o universo, as coisas grandiosas do universo, e eu estava me sentindo muito pequeno, muito sem importância diante daquilo tudo. Mas quando o Deus que cria todo o universo, né, que cria todas essas grandezas, chega para mim e fala, o importante é que eu te amo, isso muda a minha forma de me enxergar diante do universo, né? Porque aí eu não sou mais um ser ínfimo, mas eu sou um ser amado, e isso... os problemas continuaram, assim, eram os mesmos problemas, mas eu via que, de alguma forma, tudo aquilo iria conspirar para que ocorresse tudo bem, né? Como o versículo fala, né? Todas as coisas conspiram para aqueles que amam o Senhor. Você está sendo ovacionado aqui nos comentários, muito orgulho, você é o da nossa família, da família Barbosa, da família Neri, legal. Então, eu amo muito essa família. Essa família me apoiou o tempo inteiro, eu sou muito grato e eu amo todos vocês. Teve outros momentos também, vários momentos assim de experiências com Deus em momentos muito importantes, né, momentos definidores, em que eu lembro que uma vez Deus me pediu uma oferta e eu não tinha nada no bolso, não tinha nada mesmo. Eu tinha uma caneta e um par de chinelos que eu tinha acabado de comprar, né, e aí eu peguei os chinelos e a caneta que era o que eu tinha e entreguei, né. Só depois eu fui entender a simbologia daquilo, né, que eu estava entregando a Deus os meus caminhos e os meus estudos, e que Deus tomaria conta de tudo. O tempo passou, prima, e as dificuldades até chegar em medicina, elas pareciam se somar, sabe, era um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo eu ia criando uma bagagem. Foram 6 vestibulares até passar, né. Eu passava na primeira fase e perdia na segunda. Isso mostrava que eu tinha que eu tinha inteligência, que tinha conhecimento de mundo, mas o conhecimento específico para entrar em medicina eu ainda não tinha alcançado, né? E aí essa necessidade de sair de Irecê para vir para Salvador se fez mais urgente, mais necessária, porque eu tinha que vir atrás desse conhecimento específico. E foi aí que eu vim para Salvador. A tia Elivânia, ela tinha comprado um apartamento aqui para os meninos, né? Os primos moravam todos juntos. E eu vim para Salvador. Eu lembro que éramos 8 em um apartamento de 2 quartos. Então, ficavam meninas num quarto e meninos no outro quarto. A vida era bem difícil, bem apertada, mas a gente tinha companhia um do outro e isso era importante também. Bom, nesses períodos, toda vez que eu perdia no vestibular, e isso aconteceu com uma certa frequência, assim, eu voltava para Irecê e voltava triste, arrasado.
mas Irecê era a minha base, sabe? Era lá que eu recebia assim o apoio, era quem me consolava. Eu lembro que no meu último vestibular eu cheguei e até eu estava quase certo que ia desistir, só que ficou faltando 8 pessoas para eu entrar e eu achei que não ia conseguir entrar mais. Só que aí tio Josiel, que é pastor lá da Mil, né, da Igreja de Jesus, ele falou: você tem quantos anos? Eu falei: tio, eu tenho 22. Ele falou: você é um menino, rapaz, tem mais um ano, vamos tentar mais um ano aí. E isso, assim, era a palavra que eu precisava naquele momento, porque eu já estava me achando velho, o tempo estava passando e eu não entrava, e eu sofria muita pressão, né, tinha muitas cobranças, né, que falavam: você precisa trabalhar para ajudar sua mãe, e eu via meus pais numa situação mais difícil, e isso trazia muita pressão, né? Ah, com certeza. A minha família era muito humilde, né? Assim, os recursos financeiros eram muito escassos, né? Meu pai é agricultor, minha mãe professora, e assim, a gente estava no polígono da seca, né? Lá é tudo muito difícil, né? Tudo muito... os recursos são muito limitados. A questão financeira sempre foi mesmo um desafio muito grande. E eu contava com o apoio não só dos meus pais, né? Mas o maior aporte mesmo financeiro que vinha era dos meus irmãos da igreja, dos meus tios. A Eni ajudava bastante, a tia Bebé foi muito importante, né? Tia Isabel, eu lembro que eu sempre conto essa história, eu não sei se ela gosta, se ela não gosta, mas sempre que ela ia lá em Prevenido, ela fazia um chequinho assim para mim, empurrava assim escondido e falava: aqui é para os seus estudos. Eu lembro do que ela falava que eu ia mudar a história da minha família. Bom, essa promessa, essa profecia está guardada aí no fundo do meu coração. Eu espero que pela graça de Deus ela seja realizada. Mas então fala pra gente primeiro, parabéns pela sua determinação, perseverança. Eu acho que a gente que tá te ouvindo tá aprendendo muito. E fala pra gente como é que foi a emoção de passar no vestibular. Foi um momento muito, muito emocionante mesmo, assim. Estava jogando bola, quando eu ia para Prevenida, eu ia jogar bola, né? Aí estava jogando bola, tio Josiel passou lá para me pegar. De manhã tinha saído o resultado do vestibular de psicologia, eu tinha passado, e tio Josiel tinha passado lá para me pegar, para me levar para fazer a inscrição, né? Eu ia para Irecê, e de Irecê eu vinha para Salvador fazer a inscrição em psicologia. Só que eu aguardava o resultado de medicina só na segunda-feira, só que saiu na sexta, né? E aí eu tava com o tio Josiel e tia Nádia, a gente tava indo para Irecê, e aí os telefones começaram a tocar no carro e a gente sem entender por quê, né? Os telefones, e lá é muito ruim de sinal, porque era uma estrada de chão, era muito ruim, assim. E aí o José colocou o carro num lugar mais alto, e aí a gente conseguiu atender o telefone com a notícia que eu tinha passado. Isso foi uma alegria muito grande. A gente voltou para Prevenido, né, para anunciar ali para a família que eu tinha passado em medicina. José entrou buzinando, a gente fez uma festa muito grande ali em Prevenido. E aí a gente foi direto para Irecê, para a igreja, né? Tava tendo culto lá na igreja, e quando a gente chegou, a igreja estava em festa. Foi muito legal, foi muito bom. Foi nesse momento assim que eu vi que era sonho de todo mundo, né? Assim, da igreja, era sonho da família, era sonho de todo mundo. E a pastora Neide falou alguma coisa aqui, eu não consegui ler, mas foi ela quem deu a notícia. Ela ligou para a tia Nádia, conseguiu falar, e ela falou que a gente tinha passado. Foi muito bom, foi uma emoção muito forte. Sim, eu me lembro da minha mãe chorando muito quando a gente ficou sabendo que você passou. Foi lindo mesmo. Na verdade, a gente sabe, né, e percebeu agora pelo seu relato que em nenhum momento foi fácil, né? Você foi reprovado algumas vezes, mas o fato é que você passou. E aí, como é que é? Foi flores? Faculdade?
Era o que eu esperava, primo. Eu esperava aquela vida de fama e glamour. Brincadeira. Não, eu esperava que fosse algo mais leve, né? Mas aí você percebe que as dificuldades, elas só aumentam de nível, né? Tem uma irmã lá da nossa igreja, Sara, ela fala que as guerras, as guerras não acabam, elas só mudam de nível. E eu acho que foi o momento em que as coisas mudaram de nível, né? As dificuldades acrescentaram um pouquinho, né? Eu ainda tinha muita defasagem, né? Por conta da minha formação. Isso me trouxe dificuldades. A complexidade do curso de medicina, as exigências são muito, muito elevadas, assim. E isso trouxe novos desafios, né? Eu lembro que eu percebi que eu achava que eu estudava muito, mas foi então que eu percebi que eu precisava estudar muito mais. Foram desafios muito grandes. Só que aí recebi também muito apoio, né, da igreja. Eu vou repetir aqui muitas vezes, porque os irmãos da minha igreja são muito importantes, né? Essa vitória, ela não é só minha, é uma vitória da minha família e da minha igreja também, que esteve comigo nesse processo. Que bênção, que bênção. E aí, como é que foram as dificuldades em relação à sua fé? Dentro da universidade, assim, a minha fé, ela não foi desafiada, assim, de modo me fizesse desistir da fé. Não pela universidade em si. Eu já tinha tido desafios de fé, talvez maiores fora da faculdade do que dentro da faculdade. Mas tiveram situações que envolveram a nossa família. Infelizmente, a gente passou por uma tragédia muito grande. E talvez isso foi muito marcante, assim. Não foi, assim, para abalar a minha fé, mas como isso mexeu muito com a estrutura da nossa família, isso mexeu também comigo, que não trouxe um abalo à minha fé, mas naquele momento me tirou um pouquinho do prumo. Essa tragédia veio num momento de muita dificuldade da faculdade. Isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça, me deixou um pouquinho, um tanto quanto abatido. E isso foi realmente desafiador para mim, poder continuar depois disso, né? Então, nesse momento aí, a minha vida acadêmica, a minha vida no geral, ela passou por provações muito grandes. Para quem não sabe, né, nós perdemos parentes muito próximos, né? Principalmente do Manuelzinho, a Rani, que está aqui. Então, realmente foi um baque muito grande para a nossa família. Foi uma perda, assim, inestimável mesmo. As marcas estão aí ainda, mas a gente sabe que Deus tem cuidado de todos. Isso ainda é um pouco difícil falar, mas eu estava sozinho aqui em Salvador nesse período. Foi difícil continuar, né? Só que as coisas aconteceram. Eu estou tentando encontrar as palavras para dizer, mas é muito difícil falar a respeito disso, porque foi um longo período de certa... É muito difícil falar sobre isso. Foi um longo período em que eu tentava continuar e não conseguia, né? Eu estava limitado, né? Não porque eu não queria. Eu queria, mas eu não conseguia. E a faculdade de medicina me trouxe uma barreira muito grande, né? Eu estava me recuperando de um baque, mas eu não conseguia avançar porque eu tinha os desafios acadêmicos. Era uma barreira que eu não conseguia avançar. E aí foi muito importante o apoio da minha família. Eu tive que me cuidar, tive que me tratar. Psicologicamente, emocionalmente? Sim, tive que me cuidar para poder continuar. E aí veio o apoio da família, veio o apoio hoje da minha noiva. Na época éramos apenas amigos e ela me deu um apoio muito importante nesse período. Depois de várias tentativas de voltar ao normal, né? O normal nunca mais foi o normal de antes, mas depois de várias tentativas de retomar a faculdade e retomar os estudos, voltei bem, estou bem, estou seguindo a luta. E sei que Deus estava comigo nesse período também, mesmo que aqueles momentos de escuridão, de tristeza, de dor, naquele momento lá a gente parece que se sente um pouco abandonado por tudo, mas hoje eu percebo a boa mão de Deus me sustentou naquele período também.
mesmo em momentos de muita tristeza, de muita dor, Deus esteve comigo. Eu sei que Deus tem um projeto muito grande, e uma coisa que eu tinha, que talvez foi muito importante, foi quando eu vi o meu tio entrar pelo hospital, e eu me olhei e eu consegui me ver ali, né? Eu estava recebendo meu tio no hospital, e eu estava de jaleco, eu estava numa posição em que eu podia ajudá-lo naquele momento. E aí eu senti de Deus que foi para um momento como esse que eu te coloquei aqui. É como a história de Esther, né? E eu disse para Deus que se tudo que eu passei fosse para aquele momento, eu já estava realizado, né? Em que eu podia ajudar alguém que eu muito amava, alguém da minha família, estar numa posição em que eu poderia dar um certo ajuda, um certo suporte. Mas é isso, Deus tem ministrado que não acaba ali, a vida vai continuar, tem muito para se fazer, a gente está nessa luta, nessa caminhada. E eu lembro que a gente conversando, eu falei com você, prima, eu acho que eu nunca tive muita escolha, assim, porque sempre era muito claro o caminho que eu tinha que seguir, né, assim, porque se lá atrás Deus colocou o sonho de medicina no meu coração, quando eu estava entre dois caminhos, eu percebia que era muito claro o caminho que eu tinha que ir, era o caminho que me levava mais próximo daquele projeto que Deus colocou no meu coração. Não é uma reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada. A gente sabe disso. A vida, ela é sinuosa, é curva. A gente vive a vida assim, né? Entre curvas e sinuosidades mesmo, assim, desafios, mas a gente tem um ponto para chegar. E eu creio que Deus está cuidando de tudo, está encaminhando tudo. Muito em breve, para a honra e glória dele, a gente vai chegar lá ao tão sonhado CRM. Era para estar recebendo o CRM por agora, mas a pandemia deu uma esticada um pouquinho mais nesse prazo, mas a gente está aí felizes, né, que a gente já tem, a gente sabe que vai chegar. E de fato você é um exemplo para nós e um orgulho para nossa família. Quais são os seus projetos de agora para frente, né? Você está terminando a faculdade. A gente tem ainda alguns planos, né, para alcançar, né? O próximo passo é concluir a formação, né? Concluir, assim, entre aspas, porque o médico está sempre se atualizando. Então, o próximo passo é fazer uma residência, voltar com uma bagagem, uma formação quanto profissional de qualidade, assim, que eu possa oferecer meu retorno à sociedade de forma segura. Eu tenho muitos projetos, prima. Projetos lá para o interior, projetos para prevenido. E quando você fala assim, quais são os próximos passos, né? Aí a cabeça faz bum, é muita coisa, né? Eu tenho um sonho no meu coração de voltar para o meu interior, de retribuir um pouco para a minha comunidade. E vem casamento por aí, vem muitas coisas, né? Mas é isso. Eu tenho muita vontade de voltar para o meu interior para retribuir um pouco, assim, para ofertar a minha comunidade, meu local lá, né, que é um pouco carente, né, de tudo isso, e tentar retribuir um pouquinho do que eu consegui aqui, né? Lindo. Isso é isso. Eu tenho muita vontade de voltar. Que lindo, Glória. Bom, eu vou falar para vocês que estão assistindo a live, que querem deixar alguma pergunta, algum comentário para o Manuelzinho ou para mim, eu vou ler aqui. Então agora é a hora de vocês escreverem. Ixi, colocou o óculos, agora ficou sério o negócio. Para poder enxergar agora, porque estava tudo embaçado aqui, então preciso ler. Antes da gente ler os comentários aqui, eu queria que você deixe uma palavra para as pessoas que passaram, às vezes não, ou que estão passando, né? Não o mesmo sonho, mas assim, alguma coisa nesse sentido do que a sua vida tem para nos ensinar, né? É muito difícil ficar nessa posição de dar
uma orientação, né? Mas o que eu aprendi com a vida foi que a gente tem que continuar, sabe? A gente tem que acreditar naquele projeto que Deus nos confiou, né? Se foi o próprio Deus que nos confiou, Ele vai nos dar caminhos para chegar até onde a gente sonha, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito que Deus nos dá sonhos, né? E quando Ele nos dá sonhos, Ele também nos dá as ferramentas para chegar lá. Aquela frase que parece clichê, né? Se ainda não acabou, ou se não deu certo é porque ainda não acabou. Se o sonho nasce no coração de Deus e Ele te confia isso, se ainda não aconteceu, é porque ainda não acabou, está por acontecer. Então é muito importante não desistir. E estar atento também, né? Porque houve muitos momentos em que eu quis desistir, muitos, mas para cada momento em que eu quis desistir, houve sempre uma resposta de Deus para que eu continuasse. Essa resposta vem no apoio de um irmão, vem numa palavra amiga, vem num sustento inesperado. Eu passei por situações assim de milagres mesmo, que eu dizia, Deus de fato está nesse negócio, né? Eu vou compartilhar aqui rapidamente uma coisa que foi muito importante, é que eu estava muito distante de onde eu estava morando, né? Eu estava a uns 12 quilômetros do meu apartamento e eu não tinha mais dinheiro para o transporte e não dava para me deslocar porque era noite, e eu estava numa praça pensando no que fazer para voltar para casa. E aí passou uma mulher que eu já tenho dificuldade de lembrar o rosto, e ela me deu R$20 e disse, Deus mandou te dar, e ela não quis conversa, não quis nem parar para que eu agradecesse. E isso fortaleceu a minha fé naquele momento. Coisas como essa aconteceram de forma assim, sabe, repetidas vezes, e isso encheu meu coração de certeza de que aquele era o caminho, que eu estava no caminho certo. E é isso, todas as vezes que se levantava um desafio, também se levantou a graça e a bondade de Deus me fortalecendo diante do desafio. E se eu tiver que dar algum conselho, é que busque as suas certezas em Deus, né? É Deus quem nos dá a segurança, a certeza de continuar, e com ela vem toda a perseverança que a gente precisa ter. Glória a Deus, uma bênção. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas foram edificadas aqui. Vamos ler alguns comentários. A Vânia disse, próximo prefeito de América Dourada. Olha, e minha mãe não... minha mãe não pode ouvir isso, não. Ela morre de medo de que eu vá para esse lado. Raniel, lembra, Manuel, daquelas nossas conversas? Sei que você é capaz, que lindo. É isso. Esses meus priminhos também me deram muita força para continuar, porque eu me sentia na responsabilidade de mostrar para eles que era possível sonhar qualquer coisa, né? Porque é um desafio muito grande você, lá de prevenido, conseguir enxergar novos horizontes, porque falta um pouco de referência pra gente. É isso, eu queria também ser uma referência de que você pode chegar onde você quiser e que ninguém pode dizer pra você o que é pra você e o que não é pra você. É Deus quem diz isso. E se Deus disser qualquer coisa, você pode sim. Bartira é muito importante também. Bartira me deu muito apoio durante toda a minha formação. É uma pessoa que está no meu coração também. É isso. Eu sou muito grato a tia Isabel, tio Antônio, Bartira, a sua mãe, a pastora Eni. Sou muito grato a todos vocês. Minha mãe tem um carinho assim, nossa, por você é um filho. Mas vamos lá, Neuma disse, Manuel, você é um exemplo de fé e perseverança. Você construiu um teto para essa nova geração, Manuel. Amém, pastora. Oi, tia Lenai, um beijo, tia. Tia Reinalva, meu orgulho, amo demais você, meu filho. Ah, minha mãe, a senhora derrete meu coração. Até o meu, que não sou filha, tô derretida. Teve uma aqui que falou, a Lid, transfira o meu título de eleitor para votar em você. Eu acho que esse projeto vai ficar mais pro futuro, viu, gente?
Manuel, eu não tenho palavras, de todo o meu coração, eu não tenho palavras para te agradecer por você ter aceitado. Eu falei para ele, olha, a minha audiência ainda é baixa. Ele falou, olha, vai chegar em quem precisar chegar. Então, olha, merece parte 2, que isso. Olha. De coração, eu te agradeço muito, eu me sinto muito honrada de estar aqui ouvindo a sua história e eu aprendi demais com você. Prima, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. Eu sei que Deus fez muitas coisas na minha vida, eu sou muito alegre por isso. E se isso puder ajudar mais alguém, eu fico muito feliz. Muito obrigado por esse espaço aqui. A live vai ficar salva, vocês podem compartilhar. E eu sei que tem muita gente que ama esse menino. Hashtag parte 2 está subindo aqui. Gente, tá subindo mesmo. Vamos fazer. Se sentir à vontade, se inscreve no meu canal, o link está na bio, e vamos avançando. Nós vamos fazer toda semana entrevista com outras pessoas e sempre a história das pessoas tem muito a nos ensinar, né, as experiências. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, a próxima live. Manuel, Deus te abençoe, você vai chegar muito mais longe do que você sonhou, esperou. Como a terra está longe do céu, assim são os planos de Deus, os pensamentos de Deus distantes dos nossos. Valeu, prima. Deus abençoe. Gente, tchau, gente.